Fala, minha torcida fiel, Tomo de volta aqui no nosso canal para repercutir para vocês o pós-jogo do Timão, o clássico hoje na Vila Belmiro, que o Timão empatou contra o Santos 1-1, deixando escapar aí a vitória que já estava nas mãos no finalzinho da partida com aquela ajudinha do árbitro. Então deixa aquele likezão aí para estar fortalecendo o nosso vídeo, e se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as notícias do nosso Coringão. Vamos acompanhar aqui o que a mídia está falando, o que a mídia está repercutindo dessa análise desse pós-jogo. Isso, né? Acho que o jogo estava tão tranquilo, mas tão tranquilo para o Corinthians, que ele nem se incomodou talvez com ter a ânsia, o desejo de resolver matar a parada e tudo mais, né? A gente está vendo aí as cenas do começo do jogo em que o Yuri Alberto foi muito bem, e é uma loucura que eu esteja falando depois que foi ele muito foi mal. muito bem enquanto ele perde o pênalti desse jeito. Mas a verdade é que antes de sofrer o pênalti, ele já tinha feito uma grande jogada, veio a fazer grandes jogadas depois, inclusive a gente vai ver agora no lance do gol. Então foi um começo muito melhor do Corinthians, o Corinthians era bem superior no momento que chega a marcação do seu gol, no momento que desperdiça o pênalti. Acho que merecia a vitória. E é o que você falou, o Santos estava completamente perdido em campo. O Santos não conseguia marcar o Corinthians, não conseguia criar, não conseguia produzir absolutamente nada. E eu nem acho que na volta para o segundo tempo as coisas tenham mudado muito. Talvez as coisas mudem um pouquinho na segunda metade do segundo tempo. Depois das mudanças, depois da parada lá para hidratação, aí sim o Santos passou a ter um pouco mais de volume, de chegar mais próximo ao gol, mas aí é isso, né? São coisas do futebol. Na hora que o Santos tinha um pouco mais de volume, a coisa não estava... Depois deu uma arrefecida, o time não estava chegando, e acaba chegando ali a marcação do gol de empate já no finalzinho, num lance que a gente acho que vai discutir muito. Já adianto, para mim, a falta não aconteceu, e o Hugo acabou falhando, né? Acho que são duas coisas, para mim, pelo menos, meio indiscutíveis, mas vamos ouvir a opinião de todo mundo. Eu concordo também. Vitor Birner, e aí, o Corinthians acabou pagando o preço por ter se acomodado, de certa forma, no jogo? Tudo bem? Mais uma vez cumprimentando todos e todas. Eu acho que a acomodação, não sei se é a palavra certa, porque o time do Corinthians está muito longe de ser uma equipe pronta. Ela, como você falou, foi bem superior em grande parte do primeiro tempo. Inferior nunca foi no jogo. Então, eu acho que depois da atuação ruim contra o São Paulo, o Corinthians teve um bom jogo, ou seja, está alternando jogos médios e jogos ruins no início da temporada. Com o elenco que o Corinthians tem, e ainda com a ausência do Memphis e tal, eu acho que está tudo muito dentro do planejamento. A ausência do Garro também, né, que entrou hoje. O Garro, eu não discuto o Garro tecnicamente, mas eu discuto o Garro fisicamente, e eu não sei o que esperar do Garro na temporada, essa é uma outra discussão. E tá? um parênteses. Claro. Não sei se o Garro é titular hoje. Essa é outra discussão. Não foi na final da Copa do Brasil. Quando eu penso nos times mais competitivos do Corinthians, contra os times mais fortes do Brasil, não. Quando eu penso o Corinthians enfrentando times do mesmo nível, sim. Mas deixemos isso para depois. Então, eu acho que, como disse o Jean, o jogo estava tão tranquilo, que o Corinthians parecia que levava o jogo ali, se achasse o segundo gol tudo bem, se não estava com a situação dominada. E o gol de empate, já que o Jean adiantou o assunto. Pois é. Não pode marcar. Aliás, eu vou falar uma coisa para a arbitragem. Marca mais do que tem que marcar, vê falta onde não tem, dá cartão onde não é para dar cartão. Esse é um dos piores exemplos de estilo de arbitragem brasileira. Para mim, sempre que um gol é fruto de uma jogada irregular, um pênalti que não aconteceu, uma falta que não aconteceu, eu acho que o resultado não é justo, mesmo tendo o Hugo falhado. Pois é. Acabou o Corinthians sendo vítima, exatamente, de um erro de arbitragem e uma falha de um goleiro que não está acostumado a falhar desse jeito, né? Mas acabou falhando na cobrança de falta. Tava tudo muito tranquilo, né, Eugênio? Tava tudo muito sossegado. Aliás, estava até falando na redação. Eu não lembro a última vez que o Corinthians, fora de casa, teve tanto espaço, tanto controle de meio campo e tanto espaço. E assim, se tivesse, sei lá, uma volúpia maior, tivesse... Com certeza, já no primeiro tempo, ou no começo do segundo tempo, já estaria uns 3-0, porque foi espaço demais que o Santos cedeu e
Tem um lance até mais próximo do final do jogo que o Bidon pega pela lateral, como deu espaço pelas laterais do Santos. O Bidon, ele olha para o lado, é mais ou menos assim, não acredito, não tem ninguém aqui, ele chuta e o Brazão faz a defesa. Impressionante essa característica no jogo de hoje, Eugênio. Boa noite, Boa William. noite. Boa noite, companheiros. É verdade, o jogo teve esses momentos, né? Um momento, a maior parte dele, completamente dominado pelo Corinthians, mas no final, o jogo tem 90, no caso teve 97 minutos, se a gente considerar os 7 minutos de acréscimo. E um dos vetores do jogo é o vetor físico. E claramente o Corinthians sentiu da metade para o final do segundo tempo. E quando ele perde por cansaço jogadores que, para mim, foram os melhores em campo. Apesar do bom primeiro tempo do Yuri Alberto, os melhores em campo, para mim, foram o Ranielli e o Matheus Pereira. Os dois, quando saem, o time se perde. O Corinthians, por cansaço desses jogadores, que correram muito, o Ranielli fez ali um jogador que era misto de um terceiro zagueiro com um primeiro volante. E isso confundiu muito. O Corinthians teve como estratégia povoar excessivamente o seu meio-campo, deixando o Yuri sozinho na frente. O Yuri correu, estamos em início de temporada, correu muito no primeiro tempo, faltou fôlego no segundo para ele. Depois ele é substituído pelo Vitinho, continua sendo só um atacante. Você acha que o Dorival demorou para mexer, olhando para isso? Eu não acho que demorou, acho que ele pagou o preço da estratégia que funcionou até certo ponto. Ele não conseguiu criar uma vantagem maior, quando era muito melhor no jogo, mas exigiu muito, porque essa segunda linha do Corinthians, que tinha o Bidon mais aberto pela direita, o Carrilho, o Matheus, era uma linha que ia e voltava muito. Tinha que chegar no ataque para dar suporte ao Yuri. E em algum momento essa linha começou a sentir. Começou a cair a sua produtividade, porque jogar com um atacante só. O Santos, por outro lado, teve 2 atacantes. Tassiano jogando como um segundo atacante, Isso. depois entra o Lautaro. Com isso, ele perde um jogador no meio-campo, que o Corinthians tinha a mais. Exato. E aí o Corinthians tem o controle do jogo. Só que faltava ao Corinthians alguém para estar ali mais próximo do Yuri. E quando o Yuri cansa, você vê que no primeiro tempo, as melhores jogadas são dele. Na primeira do pênalti, ele pega no campo de defesa, sai driblando todo mundo. Jogadaço. Mas assim, é um lance de individualidade, não é um lance de coletividade. Então, essa aposta na superioridade no meio-campo deu ao Corinthians o controle do jogo, mas nem tantas situações assim de estar ali na área para finalizar. E o Santos foi resiliente, trocou e aproveitou o momento em que o Corinthians teve baixas importantes no meio de campo para crescer. Desordenadamente, é verdade, mas conseguiu essa falta daí, que para mim não foi falta. Nossa. Aliás, acho que pouquíssima gente foi falta. Eu vou usar um termo, desculpa o erro de português. É muito não falta. É muito não falta. Obviamente um corte na bola. Ainda teve a vantagem. Tem a vantagem, o Gabriel. E se o Gabigol faz fora. o gol? Aí faz o quê? Ele marca a falta? Ele marca a falta, ele anula o gol. Mas a falta foi marcada, para mim um erro da arbitragem. E o Gabi chuta muito bem, acho que a barreira foi mal montada, o Hugo aceita e... Tem tudo isso. E é o futebol.